Amém, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Estamos em mais uma reunião do Partido Pão. Hoje, 14/6, de junho de 2025. Uma noite atípica, muito chuvosa, mas o Senhor, Ele colocou esse ardor em nossos corações e não nos permitiu ficar em casa e nos trouxe para estarmos aqui reunidos para dentro do nome de Jesus. Isso é um privilégio, irmãos. Privilégio que nós devemos assim, valorizar bastante. O Senhor nos dá 24 horas para que nós possamos expressá-lo, viver o seu reino. E muitas das vezes nós gastamos esse tempo com aquilo que não é pão. Mas o Senhor, Ele nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E nós vamos aproveitar da melhor maneira possível. Amém? Queria começar hoje lendo a palavra de Deus. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 5. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 5. Aqueles que trouxeram a palavra e quiserem abrir para acompanhar. Os que não trouxeram, que não quiserem abrir, ouçam, porque nós vamos estar lendo sim a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 5. A palavra diz assim: Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então lhe disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Queridos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida e nós sabemos que aqui se trata de Mefibosete, né? Todos sabem disso? Todos conhecem a história de Mefibosete. E quando nós lemos essa passagem, ou o relato sobre a vida de Mefibosete, que era neto de Saul e filho de Jonatas, o maior e melhor amigo de Davi, é clichê que quando nós relatamos essa história toda, quando fala da trajetória da vida de Mefibosete, vem logo à nossa mente toda aquela restituição que aconteceu na vida de Mefibosete. Aquela história em que o rei mandou chamar e recompensar Mefibosete pela aliança que havia entre ele e Jonatas. Não é assim? Então, quando nós lemos essa passagem, logo também vem à nossa mente todas aquelas mensagens e que nós já ouvimos e já falamos sobre este homem, sobre essa história. Mas eu quero, nesta noite, pegar um detalhe aqui nessa história um tanto diferente. Eu quero falar nesta noite sobre a mesa. A mesa que também está presente nessa história. Quando nós terminamos de ler aqui o versículo 7, o que é que diz? E tu sempre, não são algumas vezes, tu sempre comerás a minha mesa. E quem falou isso nessa ocasião foi o rei Davi. Então, queridos, eu quero falar nesta noite sobre esse detalhe da mesa. Diga assim comigo, a mesa. Esse detalhe da mesa, se você acompanhar junto comigo o que for compartilhado nesta noite, vai fazer toda a diferença em sua vida. A gente termina essa leitura com essa informação de Davi dizendo: Tu sempre comerás a mesa do rei.
tu sempre comerás à minha mesa. Queridos, a mesa é um lugar que alimenta aquilo que te mantém. Tudo o que nós somos é decorrente daquilo que nós nos alimentamos na mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa também é um lugar de relacionamento. Os casais, as famílias que perderam o hábito de se assentarem em torno da mesa, a mesa física, a mesa da cozinha, a mesa da sala, a mesa do apartamento, a mesa do jantar, da sala de jantar. Aquela mesa com poucas cadeiras ou com muitas cadeiras, aquela mesa. As famílias que perderam o hábito de comer em torno da mesa abriu um espaço enorme para que deixe de haver na sua casa, na sua família, um momento de comunhão. Porque é na mesa que está os melhores momentos de relacionamento, de comunhão, de partilhas e aliança. Eu me lembro que as poucas vezes, ou as muitas vezes, né, em que eu comi à mesa, me assentei à mesa com a minha família, quando ainda solteiro em casa, foram os momentos mais marcantes que ficaram na minha memória. O meu pai, por sua vez, todas as vezes contava as mesmas histórias. Mas aquilo era tão bom de ouvir, que parecia ser algo tão novo, tão revigorante, tão acolhedor e que trazia uma unidade tão forte, que eu passava, a partir daquelas mesmas histórias, entender a importância da família. Então, queridos, a mesa é o local, o lugar de encontro onde se estabelece laços. É na mesa que são contadas as histórias de fracassos e de vitórias. É na mesa que são contadas as dificuldades e também aquilo que nós temos como sendo os pontos fortes, os objetivos, os sonhos, os planos. A mesa é um lugar onde se estabelece também e celebra também a Deus. E é manifestado ali a sua presença no seio da família. Então preste atenção, queridos. A mesa, ela não é só um lugar de refeição. A mesa não é só um objeto, um artefato de decoração, onde se coloca ali com as melhores cadeiras acolchoadas. Eu até encorajo os irmãos que não têm coração para que os seus irmãos se assentem naquelas cadeiras belíssimas e caras que você compra nas lojas de decorações, que vocês não comprem esse tipo de artefato para sua casa, porque a mesa precisa ser um lugar onde você tem que usar junto com a sua família e aqueles a quem você traz para ter comunhão com vocês. Não é um artefato de decoração. Então, queridos, a mesa não é apenas esse lugar de refeição, mas a mesa precisa ser um espaço sagrado em sua casa. Porque é a partir daquele lugar físico que você vai entender a mesa espiritual que você precisa estabelecer no seu coração. Então a mesa precisa ser este lugar sagrado onde você compartilha a vida, as histórias e os sentimentos do seu coração. Então, a partir de hoje, queridos, restaure este lugar na sua casa a partir desta palavra, porque é através dele que você vai entender o que de fato é o significado da mesa na sua família, no seu lar e no seu coração. Preste atenção. Quando o povo ele estava no Egito,
O povo comia na mesa de Faraó. Ele comia daquilo que Faraó lhe dava como alimento. Todos que já assistiram, ou leram, ou ouviram a história sabem disso. Que o povo hebreu, quando estava cativo no Egito, quem os alimentava era Faraó. Então eles comiam na mesa de Faraó. Mas, quando eles foram para o deserto, eles passaram a comer na mesa do Senhor. Quem os alimentava era o Senhor. Não teve mais a comida do Egito. Não tinha mais a mesa do Egito. Chegou um tempo que eles até sentiram saudade. E Deus até fez chover codornas para fazer com que eles lembrassem daquela mesa e pudessem ver no seu coração que aquele alimento não tinha mais sentido para eles. Porque agora a mesa que os alimentava era a mesa de quem? Do Senhor. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que todas as vezes que o Senhor quiser mudar você de nível, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar você de mesa. Porque a mesa é o que sustenta, o que alimenta aquilo que você é. É o que lhe mantém com o que você é. Então não é possível você ter uma vida crescente no Senhor, uma vida evolutiva no Senhor, se você não se alimenta da mesa do Senhor. É o tipo de mesa que você come que diz, que revela, que mostra aquilo que você é. Então, queridos, em que mesa você tem comido esses dias? Em que mesa você tem se alimentado, mas de fato esses dias? É por isso que eu fico preocupado às vezes com a vida dos irmãos, em ver tanta escassez do compartilhar da palavra, do ruminar da palavra, que é liberada aqui nos sábados. Porque aqui está estabelecida uma mesa, sim ou não? Quantos creem nisso de verdade? Mas eu não vejo tanto apetite em comer desta mesa. Eu não vejo durante a semana o se alimentar desta mesa, como ou na proporção que deveria acontecer. E aí eu faço uma pergunta retórica para vocês nesta noite, que não precisa me responder. Que mesa? Qual a mesa que você tem se assentado e comido? Que mesa? Ou de que mesa vocês têm comido? Uma vez mais eu digo que a mesa que você come é aquilo que lhe mantém. Quando Deus ele muda você de mesa, é porque ele quer mudar você de nível. Nós éramos escravos, ele quis mudar ou nos mudar de nível, ele nos trouxe para o seu reino. No reino é a mesma alimentação, o mesmo alimento do mundo? Não. No reino nós temos outro tipo de comida. No reino nós temos outro tipo de alimento. Mas será que no reino nós temos nos assentado à mesa do Senhor para comer daquilo que Ele nos dá? Ou será que nós ainda estamos usando o cardápio do Egito? O cardápio do mundo? Estamos no reino, mas assentado na mesa do Egito. Está entendendo, querido? Preste atenção, amados. Preste atenção numa coisa. Tem mesas que não cabe mais você. Todos os dias você é convidado a se assentar em uma mesa. Todos os dias. O mundo nos convida a nos assentar em uma mesa. É no trabalho,
é na escola, é no meio dos familiares, é no dia a dia, é no trânsito, é na estrada, é no bairro, é na vizinhança e às vezes é na própria casa. Nós somos convidados a nos assentar em uma mesa. Mas, querido, tem mesas que não cabe mais você. Tem mesas que não é mais adequado ou adequadas para que você se assente nela. E isso não tem nada a ver com soberba, não. Não é que nós agora, depois que nós nos tornamos cristãos, nós ficamos soberbos e seletivos e começamos a dizer: este lugar não é para mim, esta pessoa não é para mim, este ambiente não é para mim. Não. É que a mesa que é oferecida neste lugar não cabe mais nem a mim e nem a você. Então não se trata de nós, se trata da mesa. Porque aquilo que nós comermos é o que vai nos manter. Preste atenção que eu estou pegando aqui a mesa como uma linguagem metafórica. Eu não estou falando simplesmente daquilo que nós ingerimos pela boca. Mas eu estou falando daquilo que nós ingerimos por todos os sentidos, as janelas dos sentidos que nos alimentam. Boca, paladar, nariz, olfato, olho, ouvidos e assim sucessivamente. Porque tudo que entra em nós nos alimenta e nos torna aquilo que nós somos. Então, nós precisamos entender que tem mesa que não é mais para nós estarmos assentados nela. Tem lugares que a tua linguagem ela não será mais aceita. Quantos já viveram essa experiência? De tentar falar uma linguagem espiritual, uma linguagem do reino, uma linguagem da palavra de Deus, algo relacionado ao Senhor, e esta linguagem não foi aceita por aquele grupo, aquele ambiente, aquele espaço em que você estava. Isso quer dizer que não é mais toda mesa que vai aceitar você estar assentado nela. Tem lugar, queridos, que a sua visão se tornará grande demais para este lugar que se tornou pequeno diante daquilo que o Senhor colocou diante de você. A mediocridade que o mundo oferece para que as pessoas se assentem em sua mesa não cabe mais com o tamanho da visão do reino que Deus alargou para você. Então esta mesa não cabe mais você assentado nela. A sua visão se tornará grande demais para lugares pequenos em que o mundo oferece para você. Você vai encontrar nessa mesa mentes pequenas, corações pequenos, visão pequena, fé pequena, obediência pequena. Então é esse tipo de mesa que tem sido oferecido para que eu e você nos assentamos nela todos os dias. E a palavra vai nos mostrar nesta noite que existe tipo de mesa que não cabe mais nos assentarmos nela. Então nunca vai ampliar a sua vida se você também não ampliar primeiro a sua visão. Se você se assentar na mesa onde lhe mantém, na estatura que você tem, ou lhe diminuir para aquilo que você já cresceu, você não vai conseguir ampliar a sua mente. Por quê? Porque ela depende da sua visão. Deus não vai esticar, queridos, essas paredes aqui para que este lugar
fique maior do que o que é, não. Nunca isso vai acontecer. Mas dentro desse mesmo espaço, Deus pode ampliar a nossa visão para que ele se torne 10 vezes maior do que o que ele é fisicamente diante dos nossos olhos. Os lugares, eles só se tornarão grandes depois que sua visão ela aumenta. Aqui pode ser só uma garagem de uma casa, com algumas pessoas sentadas e uma outra falando durante algum tempo. Mas se a nossa visão ultrapassar, furar essa bolha e alcançar aquilo que Deus ele tem como realidade para isso aqui, nós vamos ver que isso aqui é uma grande assembleia do povo de Deus, onde ele está presente, transformando as nossas vidas e os nossos corações. É uma visão maior do que essa ou não é? É. É uma visão maior do que a nossa visão física pode enxergar? É. Então os lugares, eles só se tornarão grandes em nós, ou para nós, depois que a nossa visão ela aumenta. E isso depende de quê? Da mesa que você se alimenta nela. Se você continuar se alimentando apenas na mesa natural, a mesa do ego, a mesa do homem, a mesa da religião, este lugar nunca vai passar deste lugarzinho pequeno, desconfortável, com meia dúzia de pessoas sentadas, uma outra falando, de 8 em 8 dias, sem sentido nenhum. Mas se você sair dessa mesa e você passar a se alimentar da verdadeira mesa do Senhor, isso aqui se tornará os céus abertos e o Senhor passeando no meio da igreja, entregando para nós aquilo que é a nossa necessidade. É a mesa que vai trazer amplitude para a sua visão. Sabe por que muitas vezes nós tratamos a reunião, a comunhão, o partir do pão, os encontros da igreja como algo sem sentido nenhum, sem valor nenhum? Porque a nossa visão ainda está pequena diante daquilo que o Senhor já fez. É a mesa que vai trazer a amplitude. É a mesa que vai trazer, queridos, o compromisso, o amor, a dedicação, a realidade do que verdadeiramente é o reino de Deus. É a mesa que vai trazer isso para a sua visão. Quando sua visão cresce, tudo cresce junto. Repita comigo. Quando a minha visão cresce, tudo cresce junto. Isso não é marketing, não, queridos. Isso é realidade de reino. Quando você abre uma empresa, por pequeno que ela seja, você já está com a visão de que lá na frente ela vai se tornar uma empresa grande. Quando você começa um relacionamento ainda quando estão enamorados, você já sonha com um casamento perfeito. Isso é amplitude da visão. Mas para isso você precisa comer da mesa adequada que o Senhor coloca diante de você. Porque não é a visão que acompanha a geografia. Não é a visão que acompanha a geografia. E sim a geografia que acompanha a visão. Vocês sabem o que é gentrificação? Quantos não sabem? Quantos não sabem? Gentrificação é aquilo que é feito da seguinte forma. Alguém chega em um lugar como esse aqui, por exemplo, esse bairro aqui, e se agrada deste lugar. Mas aqui é um lugar onde tem pequenas casas, vilarejos, não tem nada de negócio, não tem nada de indústria, de comércio, nada.
Mas a pessoa que tem a visão chegou aqui, olhou e gostou desse lugar. E diz: eu vou gentrificar isso aqui, eu vou mudar isso aqui. E ele começa comprando as casas, começa comprando os terrenos, começa adquirindo espaço aqui e muda toda a geografia do que existe aqui. Coloca grandes comércios, começa a colocar grandes indústrias, começa a abrir grandes empresas. E este bairro que era sem graça, este bairro que não tinha muito movimento, esse bairro que era esquisito, escuro, passa a se tornar um grande centro comercial, uma grande metrópole, um lugar onde existe uma movimentação comercial de alto nível. O que foi que aconteceu? A gentrificação. A geografia obedeceu à visão. Alguém teve a visão que isso aqui poderia ser diferente e crescer, e a geografia precisou se adequar à visão daquele a quem teve esta visão a respeito desse lugar. O interessante é que, por isso, que para a visão é necessário a mesa no reino de Deus. Porque a visão, ela não tem nada a ver com o que a sua vista ela alcança. A visão, queridos, não tem nada a ver com os nossos olhos. A visão não tem nada a ver com a vista. Como assim, Edivaldo? A visão não tem nada a ver com o olho. A visão, queridos, tem a ver com a mente. Quando alguém tem uma visão que é dada por Deus, através da mesa em que ele se alimenta, e o Senhor revela algo para ele, ele não vê com os olhos, ele vê com a... O André teve essa experiência. Quem já ouviu o testemunho do André aqui sabe disso, junto com Janaína. Quando ele viu o que Deus deu para eles, e ele passou fisicamente, ainda não existia o que Deus concretizou tempos depois na vida deles. Mas na mente dele já havia a visão, já contemplava a visão daquilo que o Senhor havia de dar para esses dois irmãos. Então, queridos, a visão não tem nada a ver com o olho. Porque quando o profeta foi ungir o rei, os seus olhos só enxergavam homens fortes, formosos, trabalhadores, vistosos. Foi assim ou não foi? O que era aquilo? A visão pelo olho. E aí Deus chega para ele e diz: ei, não é por aí que você deve olhar, não. A visão que eu dou é na mente. Busque aquilo que eu estou te revelando para que possa concretizar a minha vontade aqui na terra. Você não imagina, querido? Você não imagina aquilo que apenas os seus olhos veem. É a sua mente que projeta, que sonha. Os olhos, você faz tudo isso, mas você não consegue sair do físico. É por isso que as pessoas não crescem, é por isso que os casamentos não vencem, é por isso que você não alcança. Porque você está olhando por aquilo que você se alimenta na mesa física. E a mesa física te limita naquilo que o Senhor quer te projetar para o metafísico. A visão tem a ver com o crer. E isso é projetado na consciência. O médico diz: não tem mais jeito. Mas Deus chega para você e diz: aí é obra minha. É para que se manifeste a minha glória e o meu poder. E você deixa de enxergar aquilo que o médico limitou e passa a enxergar com aquilo que Deus revelou. Mas para isso você precisa estar comendo na mesa adequada. Quando Ziba, ele veio buscar Mefibosete,
Ziba, queridos, tinha tudo para Mefibosete não acreditar naquelas palavras. Quantos sabem a história de Ziba? Não é que foi buscar Mefibosete, não. A história de Ziba. Vocês sabem a história de Ziba? Ziba passou a perna em Mefibosete. Quando Mefibosete viu o rei, ele disse: vai até ele para que eu possa ter com ele e oferecer para ele alimento e abrigo. Naquela ocasião, Davi estava sendo procurado para ser morto pelo seu próprio filho. E naquela fuga de Davi, Mefibosete se oferece para oferecer comida e abrigo para Davi. E quem era o servo de Mefibosete? Ziba. Porque ele já vinha da servidão do seu avô Saul. Só que quando Ziba chega diante de Davi, ele não diz que foi Mefibosete que mandou ir até ele para oferecer comida e abrigo. Ele disse que Mefibosete estava reivindicando o seu reino, o seu trono, e poderia até ajudar a matar Davi. E com essa lealdade, com esse pseudo lealdade de Ziba para Davi, Davi o acolhe e traz para dentro do seu palácio. E passou a conviver ali juntamente com o rei. E anos depois, o rei pergunta se havia alguém da linhagem de Saul para que ele pudesse recompensar. E aí Ziba fala sobre Mefibosete. E quem Davi manda para dar o recado a Mefibosete? Ziba, o homem que o traiu. Preste atenção, queridos. O homem que traiu Mefibosete anos atrás agora chega para chamar ele para estar na presença do rei. Você iria? Você acreditaria? Mas sabe por que Mefibosete não procrastinou? Sabe por que Mefibosete não perdeu tempo? Sabe por que Mefibosete ele foi imediatamente? Porque mesmo em Lodebar, lugar de tristeza, de dor, terra de maldição, um dos piores lugares naquele tempo chamava-se Lodebar. E sabe por que neste lugar, anos depois, ele acredita no que Ziba vai dizer para ele? Porque Mefibosete nunca deixou de comer na mesa do rei. Queridos, quem come na mesa do Senhor? Não importa o lugar onde você vai habitar. Quem come na mesa do Senhor não depende da bonança externa, não depende de estar bem, não depende de ter dinheiro, não depende de ter bens, não depende de ter saúde, não depende de ter nada nesta terra. Porque aquilo que o homem se alimenta é aquilo que o mantém. E o alimento do Senhor, irmãos, é suficiente para nós. Então, Mefibosete ele não procrastinou em ter com o rei, porque no seu coração ele nunca deixou de comer na mesa do rei. Enquanto que na sua casa ele se alimentava de migalhas que alguém lhe dava. Mas no seu espírito, todos os dias, ele se alimentava de um grande banquete na presença de Deus. Mefibosete ele não procrastinou. Queridos, o resultado disso é que ele passou a se alimentar em uma outra mesa. Lembra do início da palavra? Todas as vezes que o Senhor quer elevar o seu nível, a primeira coisa que ele faz é trocar você de mesa. Quer crescer, amado? Quer crescer, queridos? Em todas as áreas da sua vida, permita que Deus
Troque a mesa que você se alimenta hoje. Ei, preste atenção. Pega esse código agora. A procrastinação é o veneno do propósito. Por que você ainda não alcançou a totalidade do propósito em sua vida? Porque todos os dias você tem adiado em comer na mesa que o Senhor estabeleceu para você. E aí o propósito vai ficando para trás. A procrastinação é o veneno que mata o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Quanto é hoje do mês? 14 de junho. Metade do ano de 2025. Sim ou não? Há 6 meses atrás, nós estávamos aqui neste mesmo lugar, assentado numa mesa que Deus estabeleceu para nós, dizendo: este ano é um ano de prosperidade na vida de vocês, se vocês investirem no reino. Quantos lembram disso? Saímos daqui felizes e encorajados. Mas quantos de nós nos mantemos ou nos mantivemos assentados nesta mesa até o dia de hoje? Poucos. Sabe por quê, queridos? Porque todos os dias tem uma nova mesa sendo oferecida para nós. E nós vamos procrastinando. Amanhã eu invisto. Amanhã eu tomo posse do propósito. Amanhã eu pego esta palavra. Amanhã ela entra na minha vida. Amanhã eu começo a praticar. E o tempo vai passando. E chegamos no meado do ano. E muitos de nós ainda não alcançamos a palavra da promessa que Deus estabeleceu para nossas vidas no ano de 2025. A procrastinação é o veneno que rouba o propósito dos nossos corações. O segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Ei, preste atenção nisso. O segredo do sucesso não é como você utiliza o seu tempo nas coisas que você já está comprometido com ela, não. O segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. E muitos de nós aqui temos pego o nosso tempo vago e investido numa mesa chamada TikTok. Temos investido numa mesa chamada redes sociais. Temos investido numa mesa chamada comer e dormir. E como vamos ter sucesso, irmãos? Como vamos tomar posse daquilo que o Senhor estabeleceu em nossas vidas como bênçãos para este ano? Pega o teu tempo vago, queridos, e investe em coisas que te dão resultado. O que mais tem hoje são cursos online gratuitos. Você que ainda é jovem, ocupa a tua mente com essas coisas, se capacita. Pega o teu tempo vago e investe ele na leitura da palavra. Pega o teu tempo vago e investe ele em cuidar de vidas para que a tua vida espiritual possa estar em vigor. Se preocupa tanto com a academia, mas não se preocupa em exercitar o espírito. O corpo está forte, o espírito está desnutrido. Porque o teu tempo vago tu tem sentado em mesas que não cabe mais você. O segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Em qual mesa você se alimenta quando você está com o seu tempo vago? Seu tempo ocupado não, que você tem desculpa, mas é o trabalho, mas é a luta da casa,
mas é o estudo. Esse ainda dá para se desculpar, mas o tempo vago que você tem feito dele? Em que mesa você tem se assentado? Queridos, eu estou falando aqui de coisas lícitas, sem contar com as ilícitas, que tem muitas pessoas envolvidos, afundados em mesas de demônios no seu tempo vago. E ainda querem ter sucesso na presença de Deus. E ainda querem ter sucesso na vida profissional. E ainda querem ter sucesso na vida familiar. Ainda querem ter sucesso no reino de Deus. Querido, se você não souber investir o seu tempo em se alimentar em uma mesa que te dê resultado, a sua vida nunca vai passar de uma vida medíocre, principalmente espiritualmente falando. Preste atenção. Hoje existem muitas janelas abertas em sua vida. Quando nós estamos usando os eletrônicos, quer seja celular, tablet, computador, aquelas abas que são abertas, nós chamamos de janela, sim ou não? Principalmente dentro, né, desse programa Windows, né? Então, querido, em sua vida não é diferente. Você vai abrindo uma janela aqui, você vai abrindo outra janela ali, você abre outra janela ali e você não consegue fechar e essas janelas vão ficando abertas. Quando isso acontece no eletrônico, o que é que acontece com ele? Ele trava, ele fica lento, ele não corresponde à sua capacidade de velocidade. Aqueles que entendem um pouco mais dessa área sabem do que eu estou falando. E é necessário que você vá lá e feche o quê? As janelas. Para quê? Para que ele volte à sua capacidade normal, alcance a velocidade e o objetivo para o qual ele foi programado. Então, na sua vida também está com essas janelas abertas. E o interessante é que janela, ela nunca é para olhar para dentro. Ei, preste atenção nisso. Porque a janela aberta em sua vida é ruim. Uma janela ela não é feita para você olhar para dentro. Uma janela sempre é feita para você olhar de dentro para. Então, geralmente, a gente olha por uma janela de dentro para fora. E aí, queridos, o interessante é que quando nós entramos nas redes sociais, nós nunca olhamos para a nossa vida. Nós sempre estamos olhando para a vida dos outros. Então nós entramos em uma janela para olhar para fora e nunca para dentro. É assim ou não é? Então, queridos, preste atenção em outra coisa muito interessante. As janelas abertas em sua vida vai permitir que você sempre esteja olhando para a vida de alguém, principalmente através de redes sociais, TikTok. Outra coisa, uma janela, quando ela é feita, ela nunca é fechada por fora. Sim ou não? Quantos já fizeram a janela aqui em alguma casa e colocou a fechadura pelo lado de fora? O ferrolho pelo lado de fora. A janela, ela sempre é fechada pelo lado de. Mas todos nós que abrimos janelas em nossas vidas é porque nós estamos do lado de fora. E aí nós não conseguimos mais fechar essas janelas, porque para fechá-las nós precisamos entrar, voltar para o lugar de origem, voltar para onde o Senhor está, que é no nosso espírito. E o Senhor está do lado de dentro ou do lado de fora? O Senhor está do lado de dentro, irmãos.
Mas quando nós abrimos essas janelas em nossas vidas, nós não conseguimos mais acessar o lugar onde o Senhor está. Então a nossa visão sempre é para as coisas de fora. Davi estava dançando ali, com a presença do Senhor, salmodiando, cantando. Mas a sua mulher estava olhando ele de onde? De uma janela. E quando ela olha para Davi, ela vê Davi se insinuando para as mulheres. Ela vê Davi provocando ali aquilo que era de sensualidade no meio das mulheres. E ela malda em seu coração o que Davi estava fazendo naquele lugar. Sabe por quê? Porque ela estava olhando por uma janela. E quando se olha por uma janela, sempre se enxerga o que está do lado de fora. E o que é enxergar do lado de fora, Edivaldo? É enxergar o que está na vida do seu irmão. Você precisa enxergar o que está dentro de você. Redes sociais, TikTok. Nunca é para você olhar para a sua vida. Geralmente é para você olhar para a vida alheia. O Senhor, queridos, Ele não quer te dar uma janela. A única janela que o Senhor oferece para o seu povo é a janela dos céus. Por que a janela dos céus? Porque Ele está pelo lado de dentro e quando Ele quiser, Ele pode fechar. Mas aqui na terra, Deus nunca quis abrir janela para o seu povo. E nem nunca quis que o seu povo abrisse janela. Tanto é que Jesus, quando veio à terra, ele disse: Eu sou a porta. Ele não disse: Eu sou a janela. Em momento nenhum Jesus se colocou como a janela, mas ele disse: Eu sou a porta. Qual a diferença, Edivaldo? É que a porta tanto abre por dentro como abre por fora. É que a porta tanto fecha por dentro como fecha por fora. O Senhor, Ele quer te dar uma porta. E por isso Ele disse: Eu sou a porta. E Ele é a porta, irmãos. E nós temos a chave. Corda, corda. Jesus é a porta. E nós temos a chave. Qual é a chave, Edivaldo? É a fé. A fé é a chave que se encaixa perfeitamente na porta e tem o poder de abrir ela por dentro e por fora. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, se transporta. É a fé que abre essa porta. A janela, preste atenção, queridos. A janela, ela te dá uma informação. É ou não é? Quando você olha por uma janela, você tem a informação. Olha, fulano como vai. Olha, comprou um carro novo. Olha, vai. Olha, essa hora. Todo tipo de informação você vê por uma janela. Ela te dá essas informações. Mas a porta não te dá informação. A porta ela te dá revelação. Porque a porta é Jesus. Porque ele abre o acesso para que nós possamos entender o reino de Deus. Então, queridos, nunca queira olhar a vida através de uma janela. Sempre queira ver a vida através de uma porta. Mas para isso, que tipo de alimento você tem comido? Porque a palavra diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luz. Luz. Então, para ter acesso à janela, você precisa ter a chave e entrar pela. Ah, irmãos, eu queria que vocês estivessem entendendo essa palavra. Depois que nós abrimos uma janela em nossa vida, ela só se fecha se nós entrarmos pela porta. É muito perigoso abrir uma janela em nossa vida. A janela nos faz ver e ter informações que não nos salva, não nos edifica.
A janela nos faz ter informação que mata, atrofia, destrói os nossos sonhos, os nossos planos. As janelas nos tiram do propósito. E a palavra está mostrando que a nossa vida está cheia de janelas abertas. O que fazer então, Edivaldo? Pega a chave, entra pela porta e fecha essas janelas. Para ter acesso à janela, você precisa ter a chave, entrar pela porta. Atos, capítulo 20, versículo 9, diz assim. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O que foi que aconteceu com Eutico? Ele estava ouvindo o sermão de Paulo, mas por onde? Vamos lá, queridos, vamos participar. Eutico estava ouvindo a palavra. Paulo estava pregando. Paulo estava ensinando. Eutico foi ouvir esse sermão, mas ele passou a ouvir esse sermão através de uma janela. E a palavra diz que ele foi tomado pelo sono. Na medida em que a palavra se estendeu, ele foi tomado pelo sono, caiu da janela e foi tido como? O sono aqui, irmãos, demonstra uma falta de interesse. Todas as vezes que nós ouvimos, ou vemos, ou lemos a palavra por uma janela, apenas como uma informação, isso não gera interesse em nossas vidas. É como se nós estivéssemos ouvindo através de uma janela. E quando nós não temos interesse, o sono toma conta da nossa mente. E nós morremos diante daquilo que está sendo falado para nós. Preste atenção. Não era Paulo que tinha que parar de pregar porque Eutico precisava dormir. Mas era Eutico que precisava despertar o interesse pela palavra para que ele não pudesse cair e morrer. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Vamos aprofundar. Vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Bora. A palavra diz que Eutico estava no terceiro. Olha para cá. Eutico estava no terceiro, ouvindo o quê? A palavra. O que é o terceiro andar aqui? Vamos olhar para o tabernáculo. Primeiro é o átrio. Segundo é santo lugar. E terceiro é santo dos santos. Que interessante, irmãos. Eutico dormiu no lugar onde era para estar acordado. Eutico dormiu no lugar profético. Irmãos, quem não se alimenta da mesa do Senhor, mesmo estando no Santo dos Santos, vai cair e morrer, porque não está alimentado com aquilo que é o alimento do Senhor. Eutico estava no melhor lugar. Eutico estava no lugar mais privilegiado, mas mesmo estando ali, ele dormiu, caiu e morreu. Porque não depende do lugar onde você está, mas depende daquilo que você se alimenta. Você pode estar aqui nesta noite e aqui ser o melhor lugar onde você poderia estar, mas se você não se alimentar do que está sendo compartilhado, liberado nesta noite, você vai morrer diante do Senhor. Porque não se trata do lugar, se trata da comida. Não se trata do ambiente, se trata do alimento.
Não se trata do que é oferecido, se trata do valor, da atenção que você dá àquilo que está sendo oferecido a você. Nós temos ali a mesa do Partir do Pão. Tem vários alimentos ali. Mas se você não se levantar para pegar e comer, você vai voltar para casa com fome. Porque não se trata de você estar onde tem comida. Não se trata de você estar onde tem comida. Mas se trata de você se alimentar daquilo que está sendo oferecido no ambiente onde você está. O Eutico, ele dormiu no lugar profético, onde não era para dormir. Agora, queridos, veja um detalhe. Preste atenção aqui, volta para cá. Veja um detalhe importantíssimo aqui. Quando ele caiu, ei, volta. Quando ele caiu o quê? Para fora do lugar onde ele estava. Mas quando Paulo foi para onde ele estava, Paulo desceu por dentro. Qual é a diferença? A diferença é que Eutico estava do lado de fora, mas Paulo sempre se manteve do lado de dentro. Queridos, o acesso sempre vai ser por dentro. O acesso nunca é por fora. O acesso não é você só vir da sua casa e se assentar aqui. O acesso não é você se assentar e ler a Bíblia. O acesso não é você colocar um louvor para ouvir. O acesso é por dentro. Ao você estar aqui, o que está acontecendo por dentro? Quando você lê a palavra, o que essa palavra provoca em você por dentro? Quando você ouve um louvor, o que esse louvor, a adoração que o Wilson fala, que os irmãos se esmerilham em tentar trazer para as reuniões, o que essa adoração, ela provoca por dentro? O acesso nunca vai ser por fora. O interessante é que tem irmãos querendo acessar por fora. E quando você tenta acessar por fora, você cai e morre. Paulo, ele desce. E ele desce por dentro. Porque quando você respeita o ambiente onde você está inserido, você respeita também a escada. Quantos lembram aqui de Jacó e a escada de Jacó? Você não pode, queridos, no reino pular pela janela. Você tem que respeitar a escada. E a escada está do lado de dentro. Sabe por que você não consegue subir? Porque você está pelo lado de fora. E do lado de fora não tem escada. Quando você respeita o ambiente, você respeita também a escada. Deus nunca vai te fazer subir através de um elevador. Ele sempre vai usar a escada. Eu sei que tem irmãos sonhando subir nas asas de um querubim. Eu sei que tem irmãos sonhando em levitar, subir, sem esforço nenhum. Mas saiba de uma coisa. Deus estabeleceu uma escada para que você possa subir por ela. Porque a escada exige esforço, a escada exige coragem e a escada exige atitude. Por isso que ele colocou essa escada do lado de dentro. Queridos, é de glória em glória. É de glória em glória. O que é de glória em glória é de degrau em degrau. É gradativo. Por mais íngreme que seja, a subida é de degrau em degrau. É de glória em glória. Aí Paulo ele desce até onde está aquele homem. E encontrou ele lá embaixo. E todos diziam: não, não, Paulo, não, não chegue perto, não, não tem mais o que fazer, não.
Ele está morto. Todos gritavam, ele já está morto. Eutico morreu. Não tem mais o que se fazer. Mas Paulo, ele vira para aquela multidão e diz: não, não, não. Ele ainda está vivo. Ainda há vida nele. Sabe por quê, queridos? Quem está do lado de dentro sempre vai ver vida, a possibilidade da vida naquele que está do lado de fora. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Um mundo caído, pecaminoso. A palavra diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Ei, inimigos de Deus. Mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Mas Deus, pelo fato de estar do lado de dentro, Ele olhou para mim e para você e disse: ainda há possibilidade de encontrar vida nele. Você está entendendo, queridos? O perigo de nós estarmos do lado de fora. Às vezes nós saímos por aí declarando atestado de óbito na vida de pessoas, mas não consultamos o especialista para saber se de fato ele está vivo ou está morto. É assim ou não é? Para todo mundo, Eutico estava morto, mas para Paulo havia ainda vida naquele homem. Para todo mundo, queridos, alguém pode estar vivo, mas pelo fato de você estar do lado de fora e essa pessoa ter ferido você, para você ela já morreu. Não quero mais papo, não quero mais conversa. Para mim morreu. Sabe o que é isso? Olhar alguém por uma janela, estando caído do lado de fora. Tem muita gente, queridos, enterrando pessoas que estão vivas. E elas só estão feridas. Elas só estão precisando de cuidados. Elas só estão precisando de acolhimento. Mas pelo fato de nós estarmos do lado de fora, pelo fato de nós estarmos olhando por uma janela, nós não conseguimos enxergar a vida nesta pessoa que está caída ou ferida. Ó Senhor Jesus. Quem dera, irmãos, que nós voltássemos a comer na mesa do Senhor. Tem muita gente, queridos, que estão sendo enterradas vivas porque errou, porque falhou, porque decepcionou, porque traiu, porque foi fraco. E aí, pelo fato de nós não estarmos assentados na mesa do Senhor, pegamos essa pessoa, enterramos elas vivas, ao invés de levar sobre a nossa cavalgadura, colocar azeite sobre as suas feridas e trazê-la de volta ao convívio no reino de Deus. Tem gente que estão enterrando pessoas que só deveriam estar apenas no hospital sendo tratadas. Mas pelo fato de ter ferido o seu ego, pega ela e enterra ela viva, sem ter um mínimo de cuidado. Que cristianismo é esse, irmãos? Que comida é essa que nós temos comido, nos alimentado todos os dias? Que não conseguimos ver vida, mesmo num lugar ou na pessoa que todos estão vendo a morte. Condena logo, para esse não tem mais jeito. Para essa não tem mais jeito. Talvez você ache que alguém está morto só porque está enxergando ela apenas por fora. Queridos, todas as vezes que nós olharmos para uma pessoa apenas pelo lado de fora, nós vamos enxergar a morte, porque a morte está em nossos membros. Paulo olhou para Eutico e não viu o lado de fora. Ele disse: dentro deste homem
ainda há vida para ser resgatada. Ei, querido, se alimente da mesa do Senhor e vá em busca das vidas que estão sucumbidas pela morte externa das pessoas. Não é a linguagem dessas pessoas que vai dizer que elas já estão mortas. Não é o comportamento, não é o pensamento, não é a cultura. Existe vida aí. Quando Jesus chegou na porta do sepulcro de Lázaro, todos enxergavam apenas a morte. Mas Jesus disse: tem vida aí. Lázaro, sai para fora. Quem come da mesa de Deus sempre enxergará a vida. Quem come da mesa de Deus sempre saberá, enxergará onde há vida. Quem olhasse para mim há anos atrás, antes de eu conhecer o Senhor, talvez não apostasse que havia possibilidade da vida brotar numa terra seca como eu. Mas Deus, Ele disse que haveria vida brotando dentro de mim. Assim foi. Paulo ele enxergou que havia vida nele, porque Paulo estava pelo lado de dentro. E aí sabe o que foi que Paulo fez? Preste atenção. Sabe o que foi que Paulo fez? Paulo foi lá e abraçou aquele homem. Ei, queridos, Paulo foi lá e abraçou aquele a quem a multidão disse já está morto. É fácil você abraçar quem está de pé. É fácil você chegar, encontrar alguém bem vestido, cheiroso, formoso, sem ter falta de nada, com um sorriso de canto a canto de orelha. É fácil você estender a mão e abraçar essa pessoa. É ou não é? Mas não é fácil você se abaixar e abraçar quem está caído no chão. Quantos de nós temos esse coração de nos abaixar e abraçar quem está caído no chão com a fama de morto? Paulo teve um coração humilde de parar o seu sermão, descer aquelas escadas e abraçar aquele homem que estava caído no chão. Quantas vezes você tem parado a sua vida para abraçar aquele que está caído? Nós temos a cultura, a mania, o pensamento de com aquele que está caído jogar pedra, tacar pedra, enterrar, excluir, julgar, humilhar. Porque o que temos comido não é o suficiente para nos fazer descer do nosso palanque de vida e abraçar os que estão caídos no chão. Com semblante de morto, com cheiro de morto, com aspecto de morto. Paulo teve esse coração de humildade, irmãos. Só estando assentado e comendo na mesa de Deus, nós vamos poder ter essa atitude. As pessoas têm mania de enterrar quem caiu. As pessoas têm mania de enterrar quem caiu. Caiu, pecou, enterra. Mas não tem caráter de abraçar o caído no chão. Irmãos, a igreja não foi estabelecida para enterrar os caídos, não. A igreja foi estabelecida para abraçar, erguer, curar aqueles que caíram mortos diante do pecado. Mas quando Adão caiu, a primeira coisa que Deus fez foi descer dos céus. Deus estava onde? Dentro.
Adão pecou. Adão caiu. Deus o enterrou? Não. Deus desce dos céus para vir tentar acudir Adão. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Procurar por Adão. Mas Adão se escondeu dele. Então, queridos, quem come da mesa do Senhor não enterra aquele que caiu, mas procura ele para o abraçar e o erguer e o colocar de pé. Deus, ele não descarta os que caem, preste atenção nisso. Você que gosta de descartar os que caem, você que gosta de descartar os caídos, você que não pode ver uma notícia na internet que um grande homem de Deus caiu, que já quer enterrar ele, quer proliferar essa notícia. Deus, ele não descarta os que caem. Sabe por quê, queridos? Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Oh, irmãos, que comida diferente, que alimento diferente. Ele prepara uma mesa, querido, na presença dos meus adversários. É quando nós estamos caídos, é quando nós não temos mais forças, é quando nós estamos desistindo. Os adversários nos cercaram, as lutas, as dificuldades, os pecados, as propostas. E nós fomos esfriando, nós fomos definhando. E aí chega um momento em que nós estamos nos sentindo caídos. Quantos já sentiram isso? A palavra diz que nesse momento o Senhor não nos enterra. Sabe o que é que ele faz? Prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Muito mais que isso. Nos dá o seu espírito, ungindo a nossa cabeça com óleo e deixando que o nosso espírito transborde de alegria novamente e que nós possamos passar para o lado de dentro, onde nunca deveríamos ter saído. Quando eu falo cair, irmãos, não é só no pecado, não. Quando eu falo cair, muitas vezes nós caímos numa depressão, nós caímos numa ansiedade, nós caímos no esquecimento. Ninguém se lembra mais de nós. Nós caímos na discriminação. São quedas que levam o homem a estarem prostrados como morto. Quem já caiu em uma dessas coisas sabe que é uma sensação de morte em sua vida. Entenda uma coisa. Só Deus, diga assim comigo, só Deus pode levantar um homem caído. Então, por mais que você tente, você não vai conseguir. Por isso, ele te convida hoje a trocar de mesa. O Senhor te convida hoje, venha assentar na mesa do rei, como fez com Mefibosete, e comer da verdadeira comida que ele te oferece. João, para encerrar, capítulo 6, versículo 35, diz assim: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Então que nós possamos voltar a comer na mesa do rei. Pelo lado de dentro, para que nós possamos ver as coisas não mais por uma janela. E que as nossas atitudes possam ser de ir ao encontro daqueles que estão caídos para fazer com que eles recebam vinho e pão. É fácil aquela música que nós cantamos aqui, né? A tua mesa cura. Na tua mesa tem vinho e pão e na tua mesa tem um lugar para mim. Mas, irmãos, nem sempre nós saímos daqui com esse desejo. E na primeira mesa que nos é oferecida, nós nos assentamos e comemos e nos esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa nos abençoar e que esta palavra entre em nós e seja a nossa realidade durante toda essa semana.
Vou abrir o espaço para os irmãos compartilharem aqui. Em seguida, vamos partir o pão. Graça e paz a todos.